Hoje é a última mensagem da série de mensagens Maravilhosa Graça, em comemoração à reforma protestante do século XVI, quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, daqui a 2 anos, fará 500 anos desse ocorrido, afixou na abadia do Wittenberg 95 proposições, teses, tentando mostrar que o perdão de Deus, principalmente o perdão de Deus, é através do arrependimento por fé em Cristo Jesus, e não por venda de indulgências. Um documento que a pessoa comprava na época da igreja, que garantia ao portador o nome de quem estava escrito no documento perdão dos pecados de ontem, de hoje e de amanhã, futuro. Nas teses tem um momento em que Lutero diz assim: ora, se é isso mesmo, então, porque o Papa não age com amor? Se ele tem o poder de perdoar os pecados, então porque ele não age com amor e liberta então todas as almas do purgatório e coloca todas no céu? Se ele tem o poder de, assinando um documento, perdoar pecado, então e por que, por amor, ele não perdoa logo todo mundo e todo mundo vai para o céu? Que precisa a pessoa comprar para poder ter. Então, que ele haja de amor, ame tanto que é capaz de perdoar tantos. Perdoar logo, né? Pronto, a partir de hoje todo mundo está perdoado, todo mundo está no céu, ponto final, sem precisar da indulgência. E nós começamos essa série de mensagens Maravilhosa Graça, porque é a descoberta da graça de Deus que acontece com a reforma protestante. Na primeira vimos a graça da justiça de Deus. Justiça não é punição, justiça de Deus não é Deus punindo o pecador, mas Deus justificando o pecador. Na segunda mensagem vimos a graça do Evangelho de Deus. E hoje veremos sobre a graça da fé somente em Cristo. E está escrito, Romanos 1, 16, 17: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que é fé, biblicamente, o que é fé? Em Romanos, o autor bíblico, Romanos capítulo 11, chegou a definir o que é fé. Para ele, fé, Romanos 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que é fé? E que Lutero, lá com a reforma protestante, descobriu e afirmou que era fé somente em Cristo. Que fé é essa? Somente em Cristo, certo, é só em Jesus e ninguém mais. Mas o que é fé? Para ele,
para as Escrituras e deve ser para nós: fé não é crendice, mas dependência em Deus. O que é crendice? É se apegar à idolatria, se apegar a amuleto. É quando você imagina que algo funciona no seu lugar. Você coloca no seu lugar algo para ele funcionar por você. Isso é crendice. O amuleto não é assim? A pessoa usa algo como amuleto porque aquilo vai funcionar por ele. Não é eu que funciono, é o amuleto que funciona. Isso é crendice. É quando eu confio que algo vai me substituir, porque eu acredito que eu não tenho condição, não tenho mérito, não tenho capacidade, a esse algo vai funcionar por mim. Isso é crendice. E no Brasil, a cultura brasileira é uma cultura de crendice. Para todo lado, não é? A gente cresce em cultura de crendice. Mas fé não é crendice, mas dependência em Deus. E a certeza de que ninguém substitui você diante de Deus. É você e Deus. E só existe um substituto, Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador. Mas é na condição de advogado. Como é que o que um advogado faz? Defende. Mas no final, quem é preso não é o advogado, né? É o réu. Ninguém substitui a pessoa. É ela que é absolvida ou é ela que é presa. O advogado só defendeu. Fé não é crendice, mas dependência em Deus. Porque ninguém nos substitui. É eu diante de Deus, através da pessoa de Jesus, o nosso advogado que nos justifica. Ele morreu justamente para isso. E Cristo não se torna amuleto, Cristo não se torna nossa crendice, Cristo é real. Por isso, assim como no tempo de Lutero, parece que a gente também está vivendo dias de crendice evangélica. O que tem de gente com água em cima de geladeira, de televisão, não é? Se na igreja católica existe água benta, também parece que tem no meio evangélico tem a água orada. Você liga a televisão e está lá, né? Agora pegue seu copo d'água e beba. É água não benzida, mas orada, né? Crendice é assumir amuleto diante de Deus. Não foi isso que Lutero combateu no tempo dele, a crendice? Para ter uma ideia, na época, várias igrejas diziam que tinha a cabeça de João Batista. Aí Lutero dizia, interessante, João Batista tinha 30 cabeças, porque tem 30 igrejas e toda igreja tem uma cabeça de João Batista, para servir de romaria, para as pessoas ir atrás de ver a cabeça de João Batista e pedir bênção a Deus através da cabeça de João Batista. Vocês sabem, João Batista foi degolado, né? E entregue a cabeça dele numa bandeja. Aí, o que fizeram da cabeça de João Batista? Aí a igreja lá dizia, nós temos aquela cabeça. E na época tinha mais de 30 igrejas com a cabeça de João Batista. Tinha tanto pedaço da cruz, toda a igreja dizia que tinha um pedaço da cruz de Cristo. Que aí Lutero dizia, tem tanto pedaço de cruz
que daria para montar uma floresta e não uma cruz. Porque toda a igreja, todo santuário, todo lugar dizia: venha fazer romaria e traga suas preces, porque aqui está um pedaço da cruz de Cristo. Crê nisso. Esses dois exemplos só basta, porque ele poderia multiplicar e multiplicar. Nós protestantes, crentes em Jesus, declaramos que existe uma graça de Deus na nossa vida chamada fé somente na pessoa de Jesus. É graça porque é dom. É graça porque é gratuito, você não paga para crer, você não negocia a fé, ela é livre, ela é dada por Deus, ela é algo que ninguém pode tomar, ninguém pode impedir, você acredita em Deus, porque assim o Evangelho nos fala: o que crê é salvo, o que crê é perdoado, o que crê tem a vida eterna. Sem mediação humana, sem crendice, sem ilusão, mas dependência de Deus. É a graça da fé somente na pessoa de Jesus. Como eu estava falando, não tem absurdo maior do que crente protestante com crendice. É o absurdo dos absurdos, porque o protestantismo, ser crente já é um combate à crendice, à idolatria, a todo tipo de fé que não é fé em Jesus. Aí quando se vê hoje, não é? É água orada, é martelo encantado da fé, é toalha suada, é tanta crendice que seria necessário Lutero se levantar de novo e colar em cada igreja 95 teses dizendo: sem arrependimento não há salvação. Está tudo errado de novo. Porque só existe uma graça, a graça da fé somente em Cristo Jesus. Fora de Jesus, não tem toalha suada que dê jeito, não tem água orada que dê jeito, nada. Isso tudo é amuleto, isso tudo é crendice, é idolatria, seja de católico, seja de protestante, seja de crente, seja de espírita, seja de quem for. Fora de Jesus é idolatria. Não importa quem faça. Ter o nome de evangélico não legaliza a idolatria. Pelo contrário, se torna um mal pior, porque sabe, mas não pratica. Porque aquele que é cego, mas quem vê e faz, pior ainda. Por isso que seguir Jesus é algo livre, porque Ele basta. Na Roma antiga, os cristãos eram chamados de ateus. Interessante, né? Por quê? Porque não andava com amuleto, não tinha imagem, não tinha nada, despido de tudo, só tinha uma coisa: fé somente. Como eles não viam a fé, né? Dizia: os cristãos são ateus. Levava para a arena como ateus. Por quê? Para eles, ter Deus era como os deuses gregos, romanos, né? Tinha a estátua de Afrodite, o templo de Afrodite, representada por uma estátua. Então ia cultuar, aí dizia: nós acreditamos em Deus. Mas os cristãos, onde está o Deus dele? Eles se reúnem, mas não tem um Deus.
Dizem que acreditam, mas cadê o Deus dele? Porque eles falavam que Deus só representado. E o cristão dizia: não, isso é idolatria, porque nós temos o que Deus quer, fé somente em Cristo Jesus. Teve um pai da igreja que ele foi levado para a arena, e antes de ser martirizado, a multidão gritava: abaixo aos ateus, que eram os cristãos. E ele lá na arena gritou: sim, abaixo aos ateus. Porque para ele, quem era ateu não era ele. Quem era ateu é todo aquele que pratica a idolatria, mas não reconhece Deus como o único Senhor, que não pode ser jamais representado, mas pode ser crido e amado em qualquer tempo e em qualquer lugar. Fé se afirma com o processo de confiança. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, de fé em fé. É um processo. Não é fé em imagens, fé em amuleto, fé, não. É um processo de fé em fé. Eu acredito e acredito em Deus. Eu acredito e acredito em Jesus Cristo. Nada substitui a fé diante de Deus. Obras, esmolas, romarias, procissões, penitências, não substitui a graça da fé somente em Jesus Cristo, porque é livre, é espontânea, não precisa sacrifício, ou seja, todos podem exercê-la, porque todos podem subir em romaria 500 degraus de uma escada? Não. Então, nesse caso, o sacrifício ele faz acepção de pessoa, porque nem todos podem. Obras, todos podem exercer grandes obras. Aí vocês podem lembrar aí Madre Teresa de Calcutá, que viveu entre leprosos, e aí não, todos podem, e aí nós poderíamos continuar a lista, mas todos podem viver a graça da fé somente, porque é dom de Deus, e ninguém pode dizer: não criei porque não pude, não criei porque não tive condição financeira, não criei porque não tive habilidade, não criei porque estava doente. Todos podem, porque é um dom gratuito de Deus, a fé somente em Cristo Jesus. De tal forma que eu e você, ou qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode viver a graça da fé somente. Que é um processo de confiança em Deus. Fé em fé. De fé em fé. Nada imediando, nada substituindo a fé somente na pessoa de Jesus Cristo. Fé se torna a expressão da vida crente. O justo viverá por fé. Não é o justo viverá
por esmolas. Não, temos que dar esmola. Temos que ser misericordioso com o pobre, o necessitado. Mas o crente não vive de esmolas ou por esmolas. Às vezes é necessário algum sacrifício na vida. Para alguns, jejuar é um sacrifício. Para outros, orar é um sacrifício. Ler a Bíblia, que sacrifício. Mas o justo não vive por sacrifício, vive é por fé. Fé somente como graça de Deus na pessoa de Jesus. Por isso, a fé se torna uma expressão da vida crente, protestante. O que você tem, o que eu tenho? Fé, então basta. Porque a chave da porta do céu é a fé. Você vai tentar colocar idolatria, crendice, amuletos. Olha, não entra, não encaixa. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador, as portas do céu se abrem. O perdão de Deus é conosco. Fé somente em Jesus Cristo, que se torna a expressão da vida crente. Não é por acaso que somos chamados de crente. Você é crente? Sim, eu sou crente. O que significa crente? Não é o que crê? E é o nome mais bonito, especial e original que eu encontro e que encontramos, né? Crente. Não é evangélico, não, é crente. Sou crente. Ou seja, eu creio, eu tenho fé. Posso dizer, sou caridoso, sou amoroso, sou misericordioso. Sim, tudo isso depois da fé. Tudo isso produzido por fé. Tudo isso com fé em Jesus, porque antes de qualquer coisa, temos que ser crentes para produzir misericórdia, crente para produzir esmolas, crentes para produzir boas obras. Então, somos da graça da fé somente em Cristo Jesus. Que significa? Jesus é a causa da minha salvação. Ele somente, porque Ele foi o único que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Significa que Ele é o único mediador entre Deus e a minha pessoa, e você. É o advogado. Da minha parte só chega no céu, só chega diante de Deus algo a meu respeito se for por Jesus, transmitido por Jesus. Do contrário, jamais, porque Ele é o único mediador. Significa, fé somente em Jesus Cristo significa que Ele é o meu Senhor. Posso até não obedecer muitas coisas, mas quando Ele fala, eu baixo a cabeça e Ele assume o meu coração, a minha vida, porque é fé somente nele. Ele é o Senhor. Se é por Jesus, conte comigo. É sem Jesus, estou fora. Ele é Senhor. Fé somente em Cristo é reconhecer que
toda a obra de Jesus, vida e morte, e ressurreição, e assunção nos céus, onde ele se assentou à direita de Deus, torna Jesus o que ele é: único, especial, total. Por isso, somente ele é digno de receber fé somente nele. Fé somente em Cristo significa Jesus basta. Jesus basta. Não se ouviu falar que outro ressuscitou mortos, deu vista cego. E já ouvi falar, mas todos dizem: é porque pediu a Jesus, é porque foi através de Jesus. Ele foi o único que ressuscitou. Os túmulos estão aí, mas o único vazio é o de Cristo. E não se espera que Buda volte, Maomé volte, mas se espera que Jesus volte com os anjos, cheio de glória e poder. Faz parte da nossa esperança, que o mundo não será um caos ou um mal, mas o mundo será a glória de Deus, porque Jesus virá. Por isso, fé somente nele. Temos que viver essa graça como crentes, como protestantes, porque esse é o nosso evangelho, essa é a nossa fé, essa é a nossa justiça. Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado à direita de Deus, o nosso Pai, e haverá de julgar vivos e mortos. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Então, Jesus basta. Quem tem Jesus não precisa de amuleto. Quem tem de Jesus não precisa de idolatria. Quem tem Jesus não precisa de romaria. Quem tem Jesus precisa somente de Jesus, porque Ele é suficiente. Ele é nosso amuleto, está no coração. Pronto, é eficaz, está na nossa vida. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para que coisa melhor? Por isso, quando comemoramos a Reforma Protestante ontem, 31 de outubro, nada mais do que nos levantarmos para dizer: eu creio em Jesus como o único e suficiente Salvador. Sou crente nele. Afirmar isso é afirmar todo o legado protestante, toda a herança protestante. É olhar para trás e dizer para todos os que pregaram, morreram, chegaram até sofrer para que o Evangelho chegasse a mim e a você, assim, dizendo: a graça da fé somente em Cristo Jesus. Não creio nisso, mas Jesus. Então Deus abençoe vocês e continue, sendo crente em Jesus, tendo fé em Jesus, sabendo que Ele é a maior maravilha que alguém pode ter na vida, a luz que nunca se apaga, o sol, que o nosso sol diante dele é escuro,
Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar. Pai, te busco, te adoro, te louvo. Somos a última geração que estamos vivendo como protestante, como crente na pessoa de Jesus. É possível vir outras gerações, mas o Senhor nos dá essa oportunidade de viver nessa geração a graça da fé somente em Cristo Jesus. Que seja assim, que todos nós nos ergamos no presente século para afirmar que somos crentes em Cristo Jesus, somente nele, somente para ele, porque ele é tudo que precisamos, Salvador e Senhor, mediador, perdoador, santificador. Ele é Jesus Cristo. Cristianismo é Jesus. Se somos cristãos, somos de Jesus. Sim, Deus, no Senhor Jesus. Amém.